Daniel, capítulo 7, versículo 25. Diz assim: aqui nós temos, amados irmãos, o capítulo da consumação do reinado de Cristo. Ele é o Rei eterno, o seu reino é eterno. Enquanto isso, amados irmãos, Satanás, o nosso inimigo de Deus, ele anda ao redor, rugindo como leão, e tentando afastar, dividir, entreter, desanimar, desalentar, desencorajar os filhos de Deus. É isso que nós vamos falar nessa noite, e o texto diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo. Nós, irmãos, que nós temos muito mais hoje a proferir palavras contra Cristo. Pai querido, eu oro, Senhor, por meu perdão pelo meu pecado, o pecado temposo. Que o Senhor venha sarar os nossos corações. Amém. A nossa visão, o nosso servir, o nosso andar, os nossos corações precisam tanto ser curados, alentados, encorajados, libertos, transformados pela Tua graça. Amém. Visita poderosamente essa Assembleia e todos os outros irmãos no mundo todo, Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada um, trazendo aquilo que o Senhor tem, que é a melhor coisa que o Senhor tem no teu coração, que é o seu Filho, com o poder do teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, nós vemos uma guerra visível, real, sempre houve, mas hoje cada vez mais. Primeiro, a colocação que diz aqui, proferirá palavras contra o Altíssimo. Palavras contra Deus. Nós, irmãos, muitas vezes nós sabemos, nós pensamos que palavras contra Deus é um ataque frontal contra Deus também. Mas o inimigo é muito astuto. Ele sabe como ludibriar o povo, ele sabe como distorcer a palavra de Deus, ele sabe como entreter a nossa visão, o nosso ouvido, o nosso paladar. Ele sabe fazer isso. Então, amados irmãos, esse ataque frontal, o Altíssimo, ele é um ataque importunando continuamente. Só para ter uma noção disso, quando diz a Apocalipse 3, naquela igreja de Laodiceia, que diz assim: eis que és morno, não és quente, não és frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Por que Deus está aqui tendo ânsia da sua própria igreja? Porque a sua própria igreja, meus irmãos, tem afrontado o Deus Altíssimo. A sua igreja tem misturado aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. A igreja tem saído da centralidade de Cristo e da sua palavra. A igreja tem pregado na cruz barata, uma graça barata. Não a cruz de Cristo, uma outra cruz. Não Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, um outro Jesus. Um outro evangelho, que não é aquele evangelho que está na Bíblia. Um outro Espírito, que não é o Espírito Santo que está na Bíblia. Isso dá ânsia ao Senhor. E Satanás está por trás de todas essas coisas, porque ele encontra no coração dos homens uma brecha, oportunidade para ele trabalhar. Então nós não podemos jogar toda a responsabilidade de Satanás. Amados irmãos, a maior responsabilidade é nossa, é do povo de Deus. Que nós temos N advertências, exortações, encorajamento dentro da palavra de Deus, para que eu e você, nós não entremos nas astúcias ciladas de Satanás e de homens corruptos em relação ao Evangelho e que vem revestido de anjo de luz. Vem como uma coisa muito bonita, mas por trás, amados irmãos, aquilo não confere com a palavra de Deus. Por isso que a gente bate na tecla que os irmãos têm que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Amados irmãos, a Bíblia diz assim: errais não conhecendo a palavra de Deus, e o
conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando nós não conhecemos a Bíblia, nós não conhecemos o Senhor, não prosseguimos em conhecer o Senhor, nós tornamos um alvo fácil para Satanás, astutas ciladas e artimanhas dos homens contra a palavra de Deus dentro do meio evangélico. Ele não está lá fora, está dentro do meio evangélico. Agora, como é que nós vamos distinguir aquilo que é e não é? Então ele vem contra o Deus Altíssimo. Toda vez que nós tiramos Cristo do centro, a reunião centralizada em Cristo, a reunião centralizada na sua palavra, a reunião centralizada na palavra de Deus, a reunião centralizada no Espírito Santo, para a glória de Deus, para a honra de Deus, para a alegria de Deus, e Ele é o centro de tudo. Amados irmãos, Satanás está lá. Então nós vemos com sutilezas aí, nós vamos trocando as coisas, nós afrontamos a Deus no louvor, quando aquilo ofende a Deus, porque é mais um show do que uma adoração. Nós afrontamos a Deus quando nós estamos formando as danças do mundo dentro da igreja. Nós afrontamos a Deus quando nós achamos que podemos fazer teatro do mundo dentro da igreja. Nós afrontamos a Deus quando nós diminuímos o nosso Deus. Nós afrontamos a Deus quando nós colocamos o homem como centro da reunião e não Deus. E Satanás, ele usa eu e você para que nós desviemos do caminho do Senhor, desanimemos. Mas ele diz assim: magoará os santos do Altíssimo. Ele não ofende só Deus, ele ofende a igreja. Afinal de contas, você não pode separar o cabeça do corpo. Por isso que a pergunta de Paulo no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, ele vai dizer: a quem tu persegues? Jesus pergunta a ele: mas persegue quem? Está perseguindo Jesus? Está perseguindo a igreja. Não é igreja instituição, meu irmão. Não é só denominação, presta atenção. A igreja de Cristo são aqueles lavados pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo é formada para aqueles que nasceram de novo. A igreja de Cristo não é porque você é membro de uma igreja instituição. Nós temos que ser membro do corpo de Cristo. Nós somos batizados em Cristo, batizados no corpo de Cristo. Por isso, nós somos parte do quê? Do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Não existe membro de uma igreja, instituição, irmãos. Não existe isso na Bíblia. O que existe é membro do corpo de Cristo. E é isso que é importante. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai magoar aqui, é distrair, esgotar, desanimar. Mas, irmãos, o que mais nós vemos na nossa vida hoje é desânimo. Parece que a palavra que mais eu falo, você fala, eu estou cansado. Nós estamos cansados, nós estamos desanimados. Não é só o trabalho, as circunstâncias, tudo isso nós vamos ver na Bíblia. Mas, meus amados irmãos, existe um clima, existe um poder por trás de tudo isso daí que chama Satanás, que usa essas circunstâncias para desanimar você, para dizer para mim e para você: onde está teu Deus? Acabou de ler Salmo 42. Ele está discutindo com a alma dele, Davi está discutindo com a alma dele. Então não fique abismado e ver como o seu irmão, sua irmã está triste, meio desalentado, meio desanimado. A alma está doente. E ficamos doentes. Nós ficamos doentes por causa de nós mesmos, do nosso coração. Muitas vezes, desobediente. Ficamos doentes de ver irmãos também desobedientes. Ficamos doentes como nós pecamos. Ficamos doentes como vemos pecado no meio do povo que não resolve. Mas irmãos, é o corpo de Cristo. Você não pode dividir isso. Se a unha está inflamada, está doendo, dói o corpo todo. Todo mundo sofre. Agora preste atenção no que ele está dizendo: magoará, esgotará, mentalmente, consumindo. O que mais as pessoas estão hoje com a mente? Eu estou esgotado. O que mais eu estou esgotado,
daqui a um tempo. Isso daí no futuro, meus irmãos. Mas prestem atenção. Por que nós estamos nessas circunstâncias? Porque quando a gente fala assim, vamos congregar, vamos na casa do Senhor, vamos ouvir a palavra, nós temos tanta dificuldade. E quando nós falamos assim, vamos um passeio ou qualquer coisa, as malas estão prontas já um dia antes. Por quê, irmãos? Em vez de nós olharmos para a glória de Deus, nós temos aceitado a acusação de Satanás. Nós temos aceitado o esgotamento de Satanás. Nós temos aceitado, amados irmãos, as acusações de Satanás. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Nós vamos desanimando. Nós vamos se afastando. É fácil nós afastarmos de Deus. É uma facilidade enorme. Mas é difícil voltar para Deus. O Velho Testamento todo, Deus está dizendo, volta, 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 arrepende, volta. E nós sabemos que o povo todo, 400 anos depois de Malaquias, você termina Malaquias, a maioria do povo rebelado contra Deus. Você entendeu, meus irmãos, que nós vivemos numa época, nós devemos tomar muito cuidado com tudo isso? É um desgaste, é um desgaste. Vamos ver lá Isaías 34, 35, nós vamos ver vários textos, irmãos. Está a Bíblia aberta, conferindo, Bíblia com Bíblia, 35, 4. A Bíblia diz, Isaías 35, 4, dize aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem e a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Diga aos turbados, aos temerosos, aos angustiados. E nós sabemos que várias coisas angustiam o povo de Deus e nos angustiam. E o que mais leva eu e você, amados irmãos, nos angustiar é a pobreza da nossa fé. Segundo, amados irmãos, é a minha fraqueza diante do pecado, diante das acusações, diante dos nossos inimigos, Satanás, a carne, o mundo, nós mesmos. São desanimadores quando nós fixamos nessas áreas. Desanimadores. E Satanás sabe usar essas circunstâncias. Vou citar alguns casos que os irmãos vão saber. Quando o povo de Deus ia entrar em Canaã, eles tinham que passar por Rio Jordão. E depois, amados irmãos, eles tinham que enfrentar Jericó. Uma grande dificuldade. Mas antes disso, o povo quis ver a terra. Números 13 e 14. Ele quis ver a terra. Ele quis fazer, mandou espias para lá. E foi Moisés, mas não foi Deus. Primeiro foi Moisés, depois Deus falou, pode ir. E foram 12. Mas irmãos, quando eles voltaram daquele local, vocês já viram o relato? Desanimados, desalentados, desencorajados, enfraquecidos. Não dá para a gente ir lá. Lá tem gigantes. Lá tem muitos inimigos. Nós somos fraquinhos como uma formiga. E esses daí, presta atenção, não entraram lá, irmãos. Desânimo. Por quê? Porque
pode ser corajoso, porque vai desanimar. Se ficar olhando para as circunstâncias, olhar para nós mesmos, nós vamos desanimar. Josué, a pergunta é: quem está conosco? Mas, meu amado, nessa caminhada, nas dificuldades, nos vendavais da vida, nas circunstâncias que acontecem, interiores, exteriores, se eu e você tirarmos os olhos de Cristo, da suficiência de Cristo, da sua palavra, das suas promessas, da presença do Espírito Santo de Deus, fatalmente eu e você, nós vamos desanimar. Mas, irmãos, a vida cristã é uma carreira, é uma corrida. A Bíblia compara muito sobre isso. Preste bem atenção àqueles corredores, para onde que estão olhando? Estão olhando para a coroa. Se ele ficar olhando para o inimigo, ele vai tropeçar, vai cair. Se ele estiver olhando do lado, vai tropeçar, vai cair. Se ele estiver olhando, distraído, não vai ver as barreiras, vai cair. Mas se ele estiver olhando para a coroa, meus irmãos, as barreiras são superadas, as dificuldades são superadas, porque está olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Mas para onde nós estamos olhando? Só vou citar um outro texto. Olha só, irmãos, são promessas de Deus para mim e para você. Ele diz assim: olha, Josué, meu servo Moisés morreu. Meu servo. Irmãos, nós somos servos de Deus. É um povo santo, separado, propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Mas nós temos pouca visão da profundidade aonde que Deus nos colocou. Nós temos um chamado. Primeiro, amados irmãos, chamados para ter o Cristo. Segundo, um chamado para viver o Cristo, nessa caminhada cristã. Mas parece, amados irmãos, que a nossa corrida está muito lenta, devagar. Nós estamos olhando os empecilhos, nós ficamos desanimados, desalentados. Perde a vontade de ler a Bíblia, perde a vontade de orar, de congregar. Vai desanimando, e com isso Satanás vai ganhando terreno. Ele vai achando brechas na minha vida e na sua vida. Quantos têm ficado para trás? Quantos começaram bem? Nós começamos bem através do arrependimento, da fé para a salvação, mas precisamos continuar nos arrependendo dia a dia para permanecer na palavra de Deus, no caminho do Senhor. Muitos começaram bem. Vocês começaram no Espírito, terminando na carne. Quem enfeitiçou vocês? Quem distraiu você? Quem desanimou você? Quem fascinou você? Quem tirou você o foco de Cristo? Colocou qualquer outra coisa, a sua igreja, a sua religião, seu marido, sua esposa, seu trabalho, qualquer coisa, e tirou Cristo da frente. Quem? Ele vai dizer assim: olha só, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Pedro, tenho dado como eu prometi a Moisés. Quantas promessas Deus tem para nós, só falta eu e você pisar o pé, botar o pé. Ele continua: desde o deserto, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, a serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mas irmãos, daqui para nós parece uma realidade. Nós sabemos, citamos o texto, Deus está dizendo: eu nunca te deixarei, não te desampararei. Mas parece que nós andamos desamparados, parece que nós não temos um Pai, parece que nós não temos um Deus, parece que nós não temos uma plena e poderosa salvação, parece que nós não temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que está aí em nós e por nós. Porque o desânimo, o desencorajamento, ele vai tomando conta das nossas vidas, e no fundo nós vamos perdendo a esperança. E ele diz assim: se forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais. Tão somente ser forte, muito corajoso para cuidar e fazer tudo que está dentro da palavra de Deus. E o 9 ele diz assim:
e uma vocação de Deus. Ele está dizendo, eu vou com vocês. Mas, irmãos, nós vivemos como se Deus não fosse presente. As distrações, a voz de Satanás, a voz da nossa carne doente, intratável. A carne se trata de uma cruz. Fora disso não tem tratamento. E nós vamos desanimando. Ele fala para Timóteo, Timóteo, ser corajoso, você é covarde, Timóteo. Deus te deu já a sua vocação e o propósito da sua vida. Não ser covarde diante da circunstância. A igreja está afundando no mundanismo, liberalismo. Mas fique firme. Não arranque pé do Senhor. No geral, ela está saindo fora da vontade de Deus, se afastando de Deus, para ser a igreja mundana, a igreja humanista, uma igreja liberal, progressista, onde pecado não é pecado, onde casar homem com homem não tem problema, mulher não tem problema, Deus é amor. Não, meus irmãos, Deus é amor, mas o amor de Deus é justiça, e Deus não aceita aquilo que não está dentro da sua mão. Mas nós vamos achando que está tudo certo. Olha aí, amados irmãos, a igreja evangélica contemporânea, os pastores são tudo gays, com a Bíblia na mão. E nós falamos, está com a Bíblia na mão, maravilha, né? Olha, irmãos, olha Josafá, 2 Crônica, capítulo 20. 3 povos vieram contra Josafá. E quando Josafá soube daquilo que ele teve, medo, nós vivemos uma sociedade do medo. Não é? É medo. Vai sair de medo. Medo do futuro. Medo disso. Medo daquilo. Medo daquilo. Amados irmãos, a Bíblia diz que aquele que vive com medo não conhece o amor de Deus. Precisa ser aperfeiçoado no amor de Deus. Porque no amor de Deus Ele é um provedor, sustentador, guardador. Não cai um fio de cabelo na minha cabeça que Deus não conta. Ele sabe todas as coisas. Há uma providência de Deus. Há uma soberania de Deus em nossas vidas. Deus está no controle. Ah, Oswaldo, mas o mundo como é que está? O mundo já é maligno. Não confunda. Quando ele diz já no maligno, o príncipe do mundo está aí. Satanás. O que não pode eu e você, meus irmãos, entrar nessa confusão, nessa bagunça do mundo. Nós somos chamados para viver no reino do Filho do seu amor. Andar na luz, andar em amor, andar com prudência, andar nos caminhos do Senhor. Não desviar os olhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para frente. Não tire os olhos de lá. Se você olhar para o lado, olhar para baixo, você vai afundar. Mas Deus diz que eu para você olhar para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Ah, mas meus filhos, o que vai acontecer com ele? Olhe para Jesus. E os meus netos, o que vai acontecer? Olhe para Jesus. Ah, irmãos, vivemos uma época de desalento, desânimo. É notório. Josafá teve medo, mas ele pegou e convocou. Simplesmente convocou o povo para orar em Gilgal. Ele diz assim, ó Senhor, em nós não há força nenhuma. E não é mesmo. Mas nossos olhos estão feitos em Ele. E olha que Deus fez. Não existe, amados irmãos, inimigo, desalento, desapontamento, frieza, desencorajamento, tristeza, que Deus, pelo seu imenso lado de graça, não possa visitar eu e você, nos levantar, nos restaurar, nos transformar, nos colocar naquele local que Deus quer para mim e para você, debaixo da vitória triunfante do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. As tempestades da vida, Mateus 14, nós vemos lá, aqueles discípulos estavam ali, sou eu e você.
no barco, vai passar do outro lado. Sou eu e você. Nós entramos no barco. Nós estamos em Cristo. Agora, quanto de Cristo é em nós? Quanto de Cristo é em nosso coração? Vão para lá. E quando vocês estão indo, o que vai encontrar? Uma tempestade. E quanta tempestade nós enfrentamos? Quantas horas de tristeza, de angústia, de sofrimento, temores, incertezas que nós enfrentamos? Quantas? Ah, meus irmãos, sempre Jesus vem andando por sobre todas as nossas dificuldades. Ele é Senhor da situação. Ele é Senhor das nossas dificuldades. Ele está presente. E o que Jesus disse para eles? Não temas, sou eu, estou contigo. Por que eu fico desanimado? Porque não ouvo sua voz do Espírito Santo dizendo para mim: não temas, Oswaldo, sou eu estou lá, eu controlo todas as circunstâncias, eu estou contigo. Ah, irmãos, essas palavras devem nortear o meu coração, Senhor. Quantos homens de Deus ficaram desanimados? É bom você ler a história. Quantos? Martinho Lutero, quando a perseguição de Roma, ele foi contra toda aquelas heresias de Roma, e o exército de Roma estava atrás dele para matá-lo. Ele entrou no quarto, fechou, entrou no quarto e deitou, entrou em crise. A mulher dele bateu no porta e falou: levanta já daí, Martinho Lutero. Sai daí. Você acha que o exército de Roma é maior do que o exército do Senhor? Ah, irmãos, são homens como nós. Você quer ver outro, irmãos? Elias. Elias vai diante dos 400 profetas de Baal. No final ele matou 600, mas 400 e faz aquele sacrifício lá. Sabe o que é aquele sacrifício? É o altar. O altar. O altar sempre fala da obra da cruz, sempre, e fala da nossa consagração a Deus. E ele faz aquela circunstância toda ali, meus irmãos, e sabemos que ele coloca mais água, e coloca mais água, porque o sacrifício que é aceito por Deus, Deus aceita, ele fulmina aquilo. Depois de acontecer aquilo, eu ver todo o povo enxergar e ver, meus irmãos, a maravilha da presença de Deus ali. E Deus aceitando aquele louvor de gratidão e de fé. Ele enfrentou. Mas Jezabel, esposa de Acabe, diz: olha, traga uma cabeça de Elias. Elias fugiu. Elias entrou em crise. Irmãos, você pode perguntar assim: Oswaldo, mas Elias não conheceu aquele Deus? Mas a Bíblia diz que Elias era homem como eu e você. Está lá em Tiago 5. Simplesmente ele fugiu e ele entrou em crise depressiva. Se escondeu de medo. Aí você vai dizer: mas Oswaldo, não é aquele Elias que enfrentou e matou 600 profetas de Baal? Irmãos, todas as vezes que eu fico desanimado, é porque eu estou tirando os olhos do meu Senhor. Todas as vezes que você estiver desanimado, desalentado, desencorajado, é porque nós estamos tirando os olhos do nosso Senhor. Você sabe por que Jesus diz assim, que ele colocava Deus sempre à sua frente? Ele era humano. Está aí no Salmo 16 e está no discurso de Pedro, na Atos capítulo 2. Eu tenho o Senhor sempre à minha frente. Sempre à minha frente. Por isso ele disse para Josué: Josué, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para a frente. Irmãos,
Se nós tirarmos os olhos de Jesus, não há esperança para mim e para você. Quando você olha para a gente, eu fico desencorajado. Eu fico desanimado pela pobreza da minha fé. Mas Jesus disse para mim e para você: olhe para mim. Olhe para mim. Eu que aumento a sua fé. Tenha ânimo. Sou eu estou contigo. Amados irmãos, Paulo também ficou desanimado, se seria Atos 21. Ele estava indo para Roma, já ia ser preso em Roma, ficar 2 anos na cadeia, numa casa. E ele estava desanimado. Olha o que ele disse. Atos 28. Olha o que ele disse. E não só aqui, tem outros textos que falam. Atos 28. Versículo 15 diz: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado, porque eles estavam desanimados.